Faz uma oração por nós aí, Alessandro, para a gente começar a aula aí, por favor. Amém. Bom, vamos orar para que Deus possa nos dar direcionamento, direção, para que nós possamos ter uma aula que seja produtiva para todos nós aqui hoje, como as outras que já passaram antes foram, né, da nossa. Então, adoremos a Deus. Senhor Deus, ó Pai, Senhor da glória, estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, te adorando, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Para que nós, Senhor Deus, ó Pai, possamos aprender mais sobre a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai. Que o teu servo, Senhor Deus, ó Pai, que passou tempos estudando, para que possa, Senhor Deus, Pai, nos trazer, tirar nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, Senhor, que possamos sair desta aula, Senhor, com mais aprendizado, sabendo mais da tua palavra, Senhor. Que exalte, Senhor, o teu nome seja exaltado aqui, Senhor. Que nós possamos entender a tua grandeza, porque tu és digno de louvor e glória, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, se vocês quiserem deixar o microfone aí livre, pode deixar, tá bom? Para a gente se comunicar mais. Só evitar de fazer alguns barulhos aí para não atrapalhar a aula. Que aí é bom que todo mundo participa. A Gabi, vou querer ver a Gabi falando, hein, Gabi? Tá bom? Vamos lá, pessoal, a lição de número 1. Esse trimestre aqui vai ser muito proveitoso. Ainda mais para nós, professores aí, Denis ou Alessandro, falar sobre a vida de Jesus em todas as aulas. Todas as aulas aí vai ser falado sobre a vida de Cristo, tá? Se vocês puderem me acompanhar aí na revista, para a gente ver todas as lições que a gente vai passar esse trimestre aí, tá no sumário aí da revista. A segunda aula vai ser Conhecendo Jesus de Nazaré. A terceira, Conhecendo o caráter de Jesus, uma coisa que Jesus frisava muito, tá? O caráter. Como se deu o ministério de Jesus. Ame a Deus e ame o próximo. É impossível amar a Deus e não amar o próximo, né? Crucificação de Jesus. A ressurreição de Jesus. Um convite de salvação, propósito de Cristo na terra. O que é o reino de Deus, a dimensão presente e futura do reino, um chamado para ser discípulo. Essa aula aqui que a gente teve, acho que faz mais ou menos uns 2 anos atrás, um chamado para ser discípulo, um chamado para evangelizar e a ética de Deus, né? Que era a aula de número 11, eu pulei, sobre a ética do reino de Deus. Vamos lá para a primeira aula. Hoje a gente vai aprender sobre Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Para a gente começar a aula, a gente vai ler o capítulo de João. João, vamos abrir a Bíblia aí? Se você não quiser abrir a Bíblia, tem na revista, tá bom? Só para lembrar aí, tem na revista. Aí depois a gente vai usando a Bíblia nos versículos que não tem aqui. A Luana, lê para a gente João capítulo 1, versículo 14, tá o texto aí na revista, tá bom? 14. O 14? 1:14, isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. João 1,14. Amém. Muito bom, Luana, muito bom. Pessoal, alguém sabe aqui o que era o verbo? Alguém sabe? Jesus? Quem falou Jesus aí? A Esther. Esther. Muito Esther. bom, hein? Jesus era o verbo. Só que o verbo ainda não estava em corpo, né? O verbo é uma palavra. O verbo era uma ação. Não é verdade? Uhum. Só que agora ele falou que o verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que era só uma palavra, que estava lá na criação com Deus, quando Deus criou os céus e a terra, Jesus já estava com ele.
tá? Porque Jesus já era o Verbo e estava habitando juntamente com o Pai. Só que agora ele falou que o Verbo se fez carne. E o que é se fazer carne? Essa daí não é de comer não, tá bom? Esse se fez carne, ele está falando que Jesus habitou em carne e osso, igual o ser humano. Tá? Então, o verbo agora não é só mais uma palavra. Ele, além de ser uma palavra, ele agora está habitando juntamente conosco. Tá? E ele fala, e vimos a sua glória. João está provando a existência de Jesus na terra. Isso é uma prova. Tá? Ele falou, eu vi a sua glória. Esse vimos aqui é porque tinham mais pessoas juntamente com João, com Jesus, todas as suas testemunhas. Ele dá uma prova, e uma prova maior que ele coloca outras pessoas, tá? E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Quem sabe o que é unigênito aqui? Filho único. É Esther que falou? Não, A Yasmin. Ei, Yasmin, a Yasmin tá começando, hein, Alessandra? Olha aí. Não, foi a Luana. 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 Foi a Luana. A Yasmin tá quietinha ainda? Sim. A hora que quiser responder, pode responder, tá, Yasmin? A Luana Gente, acertou. minha voz tá saindo tão fina assim. É assim mesmo, no fone fica assim mesmo, fica tranquila, tá? No fone não, no aplicativo. O unigênito é isso aí, é um único filho, tá? Deus não poupou em entregar a vida do seu único filho para a humanidade. Eu sei o que é isso, porque eu sou filho único, viu? E quando se é filho único, tem que avisar os pais que ele esquece que a gente já é mais velho, que a gente já é adulto, que a gente já casou. E filho único, é um cuidado diferente, tá? Não estou dizendo aqui que quem tem mais de um irmão, 3 irmãos, e por aí vai, que a mãe e o pai não cuidam. Mas quando é um filho só, o cuidado é redobrado. Então imagine Deus ter dado o seu único filho para salvar toda a humanidade. E dizendo que ele veio cheio de graça e de verdade. A gente usa esse termo hoje em dia, né? Ah, olha aí, o Denis é cheio de graça. Olha o Alessandro aí, é cheio de graça. A Luana, cheio de graça. O que ele estava querendo aqui, que dizer que Jesus era cheio de graça? Alguém sabe responder? Porque ele é tudo certo? Porque ele é o quê? Tipo, tudo certo? Todo certo? Anda na direção certa, não faz coisa errada. Aí fala que ele é cheio de... E porque também ele é filho de Deus? Quem falou isso? A Esther? É, Também. Estamos quase chegando lá. Cadê o Bill? O Bill chegou agora aí também, né? Se alguém souber responder o que era esse cheio de graça, porque hoje em dia tem muitos significados para isso. Por exemplo, a reza que as pessoas usam na Igreja Católica, eles falaram que é Ave Maria cheia de graça. é, Não é isso que eles usam? Mesmo a gente sem ser da Igreja Católica, a gente sabe, não sabe? sim. Então, fala que ela é cheia de graça, né? Aí a gente já fica meio duvidoso. E agora João está falando que ele era cheio de graça. O que é graça? Nós aprendemos aqui, os adultos, na aula dos jovens também, o Givaldo falou, sobre a graça de Deus, tá? O Luciano enfatizou como algo que a gente costuma ouvir, eu não posso dizer que é errado, tá bom? Mas é algo que a gente simboliza aí para a gente entender sobre o que é graça, o favor imerecido, tá bom? Esse favor imerecido. Ou seja, Jesus veio com isso, com essa graça, algo que nós não mereceríamos, tá? E nós não podíamos ter. Até um cachorro quer participar da aula aí, hein? De quem é esse cão bravo aí? É a minha. Me ajuda aí, Alessandro. A aula já ficou marcada hoje, já com esse latido aí.
Vamos lá, voltando aqui para o assunto. Ele era cheio de graça, ou seja, ele veio trazer algo que a gente não merecia, tá bom? Mas as duas meninas aí que falaram que ele era o filho de Deus e que ele andava certo, também tá certo, tá? Não foge do assunto. Mas vamos lá, depois a gente vai deixar uns versículos para ler e vamos para a leitura bíblica em classe, na revista aí? Leitura bíblica em classe. Sim. O Luciano e o Givaldo aí usaram aí essa tecnologia aí para colocar aqui no aplicativo, depois eu aprendo com eles, eu, o Alessandro e o Denis, para a gente melhorar e colocando aí na tela a parte que a gente estiver lendo, tá bom? João, capítulo 2, versículo de número 13. Eu vou ler aqui, tá bom? E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Olha só, aqui a Bíblia já está provando que Jesus passou por Jerusalém, que Jesus andou em Jerusalém. Essa data da Páscoa, nós não temos certeza quando é, tá? Aqui no Brasil a gente usa essa data em abril, né? Se eu não me engano, os irmãos aí que souberem aí, é abril a Páscoa, né? Sim. É isso mesmo? Sim. E simboliza aí o ovo de Páscoa, né? Que não tem nada a ver com a Páscoa. Alguém sabe dizer por que o ovo de Páscoa simboliza a Páscoa aí? Porque o quê? Por que é usado o ovo de Páscoa aí? Para Páscoa? Eu ia falar uma coisa, mas não teria nada a ver, então. Pode falar, pode falar. O que tem a ver o ovo de Páscoa com a Páscoa? Não vou falar, não. Alguém sabe aí? Super. Eu já ouvi falar que era por causa do chocolate, mas eu não lembro muito bem. Certo. Outra Eu coisa já- melhor aí. Melhor. Eu já ia falar que era por causa, sei lá, numa teoria do nascimento, vai. Certo. Outra coisa também é isso, o chocolate, né? O que o chocolate tem a ver com a Páscoa, né? Ixi, aí piorou as coisas. Ó, isso é uma cultura, tá bom? Isso é uma cultura. Mas em relação à Bíblia Sagrada, o chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, tá bom? E o ovo tem? Também não, tá? Muitas pessoas usam como... tem uma história, né? Tem uma história, mas isso a gente não pode concretizar. De que o ovo, ele é simbolizado como se alguém tivesse nascendo de dentro de um ovo, né? E usa como se fosse o nascimento de Jesus, tá? Mas não é certo isso, a gente não pode afirmar, tá bom? É só um pensamento de alguns estudiosos aí. Enfim, voltando ao nosso assunto, que não tem nada a ver esse chocolate com a Páscoa, Jesus estava chegando em Jerusalém próximo à Páscoa, tá? Estava chegando a Páscoa. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Alguém sabe o que Jesus fez aí? O que aconteceu quando Jesus entrou no templo e viu as pessoas vendendo as coisas lá no templo? O que aconteceu? Ele Começou a derrubou destruir tudo. tudo. Ele derrubou, começou. E falou que a casa de Deus não É, era um comércio. Muito bom, muito bom. O que ele fez? Jesus pegou um azorrague de cordéis. Que nome difícil, né? Azorrague de cordéis. O que era isso? Era uma espécie de chicote que eles usavam. E Jesus pegou e saiu batendo nas coisas, derrubando as coisas. Aqui mostra também que Jesus ficou nervoso uma vez, né? Na Bíblia. Jesus ficou nervoso. Não era o desejo de Cristo, mas ele ficou muito chateado em isso acontecer dentro do templo, tá? E aí, muitas das pessoas fazem uma pergunta. Qual é a pergunta? Então, pode fazer o bazar beneficente na igreja? O que vocês acham? Eu deixo essa pergunta para vocês. Pode fazer bazar beneficente na igreja?
eu acho que como é beneficente, não sei. Se for Yasmin, o pro... que você acha, Yasmin? Eu não posso falar porque, tipo assim, é uma coisa que uma igreja coloca, tipo, a escolinha dominical, a igreja coloca na minha cabeça, e outra coisa que meu pai coloca na minha cabeça. Não, Então, não tem seria um problema. conflito. Aqui é só opinião mesmo, tá? Não, não Ô, vamos dizer André, quem é. e o que Até o que coelho tem a ver com a fim! Páscoa? E o que o coelho tem a ver com a Páscoa? Piorou. Piorou. Aí tudo isso é forma de o povo ganhar dinheiro, né? É criada-se uma cultura e através disso a cultura pega, né? Todo mundo faz isso. É igual a época de Natal. Todo mundo compra um Chester, compra um peru. Por quê? Porque é uma cultura. E essa cultura já é colocada aí há muito tempo e a gente jamais vai conseguir tirar, né? Sabendo se é certo ou se é errado. Não consegue tirar. Fica essa pergunta aí. O bazar beneficente? Acho que foi a Esther que falou, né? Sendo beneficente, pode. Foi a Esther? Não, assim, eu não Sim. sei se pode, é porque eu acho assim, quando é uma coisa em prol para outra pessoa, eu acho que não é tão errado quanto só querer ganhar dinheiro, sabe? Certo. Muito bom. Eu acho E que. pode falar, Denis. Posso falar? Eu Até sou o que Vinícius. fim! Ah, é o Vinícius? Que voz grossa, hein, Vinícius? Meu Deus, hein? Eu acho que. Bom, minha opinião é que é errado não só o bazar, mas a cantina também. Porque na maior parte das vezes não é para ajudar, e sim para fazer um congresso que na maioria das vezes é para comprar roupa, para ficar bonito e tal. É Eu não disso que acho eu tô legal, falando. entendeu? Eu não acho legal. A minha opinião é que eu não concordo. Porque se fosse fazer sempre uma cantina ou sempre um bazar para você ajudar quem é necessitado, ou ao invés de vender a cantina na porta da igreja, pegar, fazer um bolo e distribuir, eu acho que seria muito melhor. Mas aí, no caso, fazem para deixar a festa mais bonita. Então, Eu também concordo. É esse o conflito que tem, porque, tipo, Briga, vai de briga, briga, pensamento, briga, briga. vai de pensamento para pensamento. Eu não tô falando que o seu pensamento é errado. Não, eu também concordo com você. Mas a questão é que, às vezes, fazer uma coisa melhor para Deus é o que eles querem, entendeu? não, Mas mas aí é uma coisa de tudo exigir você democracia. decorar a igreja não vai ser alguma coisa mais bonita. Você Exatamente. Só que simplesmente fazer. agora vai falar para uma pessoa, vai falar para milhares de Pois é, pessoas eu que já falei concordam com isso, essa eu já falei pessoa. isso pro meu pai e ele não quis me ouvir. Exatamente, é a mesma coisa. É você falar para pessoas que não vão concordar com você, às vezes você vai ter que ficar quieto e abaixar essa cabeça e continuar com a sua, não desistir e nem ir do outro lado junto com eles. Não, você não pode mudar seu pensamento. Pessoas muito Mas, antigas às na vezes, igreja acham que, como uma coisa é praticada há muito tempo, a coisa não está errada. As mas pessoas têm falam uma cabeça muito dura. exatamente, mas agora falam isso. Vai lá e fala para eles, para ver se eles vão concordar. É a mesma coisa. São muitos, mas nenhum vai concordar com você. Vai ser um ou dois que vão concordar com você. Vai ser um ou dois que vai concordar com a verdade. Muito bom. Eu confesso que eu fiquei até surpreso em ouvir isso. E era isso que eu queria ouvir, de verdade. Só que eu achava que ninguém ia falar. E foi bom ter vindo do Vinícius, por quê? O Vinícius Porque é ele é filho de filho do pastor. pastor. Sim, sim. Ah, Não, e mas isso é muito bom. Isso é muito bom, gente, porque é uma linha de pensamento de alguém que vive o ministério todos os dias. A família do pastor, ela vive o ministério todos os dias. E a minha opinião é a mesma de vocês, tá bom? É a mesma de vocês. Jesus ficou bravo por isso. Ele não ficou bravo porque estavam vendendo as coisas lá dentro. Se... O Givaldo, fogo no parquinho, muito bom.
Jesus não colocou, chegou chicoteando as coisas lá, porque estavam vendendo as coisas e com esse dinheiro iam dar uma roupa para quem era pobre, ia levar uma comida para a viúva na época que precisava de alimento. Não. Ele ficou bravo justamente por isso. É a Rebeca. A Rebeca está aprendendo com o Givaldo a fazer essas coisas. André, Ficou bravo para onde o dinheiro ia. Eu Pode também, falar, Yasmin. eu também acho errado isso daqui. Que quando as pessoas elas vão fazer uma boa caridade para outras pessoas, uma bondade, elas sempre gravam para mostrar para a mídia. Elas sempre gravam e postam no Facebook. E isso não só eu acho errado. Claro, a maioria das coisas que eu estou falando aqui eu aprendi com meu pai. Mas eu acho muito errado isso também, porque elas querem mostrar para outras desnecessário. pessoas que elas querem mostrar para as pessoas que elas estão fazendo uma bondade, mas na maioria das vezes elas querem mostrar para outra pessoa vir falar, nossa, você, elas querem ganhar status, é isso. Na maioria das vezes as pessoas só fazem isso para ganhar status. Aquele versículo que Yasmin, você lembra aquele versículo que Jesus falou? Ele estava falando sobre os fariseus. E os fariseus, quando ajudavam alguém, eles chegavam até o meio da praça, tocavam uma buzina para provar que eles estavam ajudando. Aí Jesus falou assim, ó, aquilo que você dá com a sua mão esquerda, a sua mão direita não vê, ou vice-versa, tá? Aquilo que você dá com a mão direita, a esquerda não vê. O que Jesus estava querendo dizer? Quando você ajudar alguém, não precisa ficar mostrando para todo mundo que ajuda, não é verdade? Então, assim, esse era o conselho de Jesus, tá? Tanto ele fala até sobre o jejum. Ele fala, quando você estiver jejuando e estiver no meio das pessoas, lava o seu rosto, para as pessoas não perceberem que você está desgastado e você ficar querendo provar para todo mundo que você está jejuando, tá? Exatamente, então, mas é que quando você vai falar isso para nós, a gente vai concordar com você. Porque essa é a verdade. Só que se você vai falar para o mundo, e quando você vai falar nem só para o mundo, para pessoas da igreja também, normalmente elas não vão concordar com você, porque elas também fazem isso. Elas não vão concordar pro próprio pecado que elas estão cometendo. É isso. Não é porque a gente está errado, a gente está falando a verdade. É as pessoas que vão ir contra você. Não é você que está errado. E nem nós, porque a gente concorda com você. Eu concordo com você. Lembrando, Yasmin, que essa é uma das nossas maiores dificuldades hoje. Entra no que o Vinícius falou também, né? Que já chegou a falar para o pai dele. O pai dele sabe o que é certo, ele sabe, né? Só que nós temos uma dificuldade, principalmente na Assembleia de Deus, né? Que é uma das igrejas mais antigas aí do Brasil, 108 ou 109 anos, se eu não estiver enganado, em quebrar os costumes, né? Por exemplo, você querer falar para alguém bem antigo, um exemplo, a gente vai falar para alguém que trabalha com bazar há 30 anos na igreja. Aí a gente vai chegar nela e falar, Jesus ensina que se o uso não for para abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, é errado. Vai entrar no que a Yasmin falou. A pessoa não vai aceitar. Porém, nós estamos aqui para alertar, para ajudar o próximo, para dizer para essa pessoa, tá? Por exemplo, o nosso bazar na igreja que tem, eu sei para que é usado os usos, eu sei, tá? Não cabe a falar aqui para vocês. Eu sei. Então tem um bom uso, tá? Tem um bom uso. Então aí já não se torna tão errado, tá? Porque tem um bom uso. Por exemplo, entra no que o Vini falou aí, ficar fazendo bazar só para ficar comprando uniforme para o congresso, né? Ou a cantina para a gente ficar dando só dinheiro para o pregador, eu também concordo com o Vinícius, tá? Se torna aí, eu não vou dizer que é pecado, tá, irmãos? Que é muito pesado dizer isso. A gente está querendo ou não melhorar a obra. Mas quando você faz somente isso,
o reino de Deus não se alegra de uma maneira que devia se alegrar, tá? Então, olha só o que gerou o assunto de Jesus ter pego o chicote aqui. Sim. Rapaz, que coisa, hein? Vamos continuar o texto aqui, mas ficou claro, né, esse assunto, né? Sim. Ficou. Amém. Olha, Jesus espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, ou seja, ele não queria saber de dinheiro. Ele sabia que esse uso era para um uso indeterminado. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e façais da casa de meu pai casa de vendas. O propósito era outro, tá vendo? Estava errado. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, que ele estava falando sobre a ambição das pessoas que estariam passando por cima das coisas de Cristo, tá bom? Isso aqui é em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Agora vamos ver Jesus na Galileia. Alessandro está quietinho. Vamos ouvir o Alessandro aí? Lê João 7, versículo 1 aí, Alessandro, por favor. 7:1. Isso. E depois disso, Tá Oi, um pouco Luana. ruim aí sua fala. Tá um pouco ruim sua fala aí, Alessandro. Dá uma melhorada aí. e agora? Melhorou um pouquinho, tá um pouco longe. Deixa eu tirar o fone agora, tá me ouvindo? Pode falar. Dá pra E ouvir. depois disso, Jesus Isso. andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Gente, esse versículo que o Alessandro leu, ele é muito interessante. Por quê? Jesus tinha que tomar cuidado com essas coisas. Tinha lugar que Jesus chegava e ele era aceito pelas pessoas. Mas tinha lugar que Jesus chegava e ele não era aceito. Em João 7, o texto fala que... Pode falar? O texto fala que... João aqui está dizendo que na Judéia, os judeus já estavam procurando matar a Jesus. E por que eles queriam matar a Jesus? Entra no assunto que nós estávamos falando, o costume. Os judeus não queriam quebrar o costume de jeito algum, tá? De jeito algum, eles não queriam quebrar o costume. Esse era o perigo, tá? O 2 diz assim: e estava próximo à festa dos judeus chamada da festa dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Eles já queriam que Jesus mostrasse para todo mundo. Jesus calado. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E disse-lhe Jesus, agora Jesus vai falar, ó, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus tinha todo o cuidado, gente, todo o cuidado de chegar na hora certa, de sair na hora certa, de falar no momento certo, com quem ele falava, tá? Então fica gravado isso aí para nós, tá? Outra parte da revista é a parte sintetizando. Lá no finalzinho da parte sintetizando, está dizendo aqui, sintetizando. Acharam aí? Ah, no começo? Lá no finalzinho está escrito assim, essa lição é um convite para que sejamos, ao seguir os passos de Jesus, anunciadores das boas novas por onde passarmos. Uhum. Vocês acham que tem um lugar certo para falar de Jesus? Não, Não. Não? não. Não. Então eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Vou dar o meu exemplo, tá bom? Pode ser meu exemplo? Pode. Pode. Por exemplo, na minha Lá empresa, vem confusão.
na minha empresa, o dono da empresa não fala com ninguém. Já tem quase seus 90 anos de idade. Ele não fala com ninguém. Ele só entra na empresa com a sua bengalinha lá, né, bem velhinho, fica olhando o trabalho das pessoas, mas ele não dá bom dia, não dá boa tarde, não fala com ninguém. E se isso acontece, como eu vou falar de Jesus para ele? A pessoa também não pode ser inconveniente, né? Empurrar a goela abaixo, a força, a palavra, só para mostrar que tá falando sobre Jesus. Como assim? Não entendi. Como Tipo, que eu vou falar? Pode falar. A pessoa não pode ser inconveniente também. Sim, tem que falar sobre Jesus, mas também não sendo uma grosseria, sabe? Tá lá em um assunto, aí começa a falar e as pessoas, assim, que não estão interessadas, não formar esse assunto como uma grosseria, sabe? Falar à força. Certo, certo. O André, Pode falar, Tudo bem, Alessandro. assim. Ah, tá. Desculpa, Alessandro. Pode ir. não, é só. Você está querendo dizer na questão de qual artifício que você pode usar. É isso que eu estou entendendo? Sim. Para poder chegar a palavra de Deus a ele, não é isso? Isso, porque Jesus usava muito isso. Ele usava artifício para falar com as pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana. Jesus não podia falar com uma mulher em público, só ele e uma mulher, era proibido. E Jesus foi falar com essa mulher, né? Mas ele usou alguns artifícios. E nessa situação, como que a gente faz? Ah, sim, eu acho que. Não que seja errado, mas quando você quer falar com uma pessoa e sente no seu coração e começa a pedir conselho, não só conselho, também orientação de Jesus, Deus, ele sempre tem uma hora certa. Sempre tem uma hora certa. Por mais que a gente quer anunciar Cristo, mas sempre vai ter uma hora certa para a gente falar. E acredito eu que se no seu caso, ou de qualquer um, tivesse uma situação dessa, se você ou qualquer um também pedisse orientação de Deus, sempre vai ter um momento. E quando aquele momento chegar, aí sim a gente poderia anunciar a palavra de Deus. Mas é momento. E também não você tem que conhecer muita pessoa. Não muito conhecer, pode ser, igual fala, pode ser para qualquer uma a palavra de Deus. Mas você tem que anunciar com ela como se fosse amor, sem julgamento. Às vezes as pessoas acham que quando é para anunciar a palavra de Deus, tem que falar que se você não ir nos seus caminhos de Deus, você vai para o inferno. Não, isso você tá julgando a pessoa. Você, em vez de Deus ser o juiz, você que tá sendo, você que tá falando. E aí você tá colocando a palavra de Deus não como amor, você tá colocando como uma obrigação. Como se as pessoas fossem obrigadas a ir pros caminhos de Deus, porque senão ela não vai pro céu. Isso é verdade, a gente sabe, mas a gente tem que mostrar para as pessoas que é o amor de Deus. Então a Yasmin está querendo dizer para nós aqui que a gente tem que estar sensível, né? Estar sensíveis ao ouvido e à voz do Espírito Santo quando ele colocar isso no nosso coração, certo? É isso que todo mundo Exatamente. entendeu? Muito bom. Era isso que eu queria falar, viu, Yasmin? Muito bom. É por isso que, independente do lugar, do horário da pessoa, a gente precisa saber chegar, saber sair, saber o momento de falar, saber o momento de se calar e também, acima de tudo, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo faz queimar no coração aquela palavra, né? Quando o Espírito Santo fala mais forte no nosso coração, pode até causar dúvida, porque nós somos seres humanos. Mas quando ele coloca isso no nosso coração, pode falar. E quando o Espírito Santo fala, tenha certeza que não vai haver
esse tipo de confusão, né? Alguém tem mais alguma opinião? Não. Não? Então vamos para a introdução aqui da revista. Acharam a introdução? Tem uma parte aqui que eu grifei, para a gente não ficar lendo. Tá no finalzinho também, tá? Tá dizendo assim: mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Hoje, né, irmãos, a gente ouvindo as histórias de Cristo, os milagres, saber que ele ressuscitou, as maravilhas, as curas, é uma bênção, não é? É uma bênção. Isso é uma bênção. Mas a gente ter que parar para lembrar que foram grandes as adversidades, que foram enormes as adversidades, a gente já fica com um pouco mais de zelo naquilo que Jesus fez. A Joyce dando um oi para vocês aí. Outra parte da lição está escrita aí: onde pisar a planta do seu pé. Quem achou? Diga amém. Achei, amém. Amém, acharam, né? Foram apenas 33 anos, tá? Para a gente não esquecer. Eu sei que vocês já sabiam disso, mas Jesus viveu na Terra 33 anos, tá bom? As qualidades de Jesus: ele era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. Focado. Eu faço uma pergunta aí para vocês. Agora a gente está aqui no vídeo falando de Cristo, a gente está focado. E na escola, é fácil estar focado em Cristo? Um de cada vez, hein? Pode falar? Yasmin, a primeira? Sim. Assim, todo mundo sabe que a escola não é fácil, porque a maioria das pessoas do mundo, a maioria, quer dizer, é tipo 5% o quê? Das pessoas que vão para a igreja. Ó, vão, não. E essas pessoas que vão, ela, na maioria das vezes, ela esconde que vai para a igreja. E quando uma pessoa ela aparece na rua e te vê indo para a igreja, a única coisa que vem na mente da pessoa é que ela vai chegar na escola e vai contar para todo mundo que ela é da igreja. E que isso, às vezes, para outras pessoas é uma vergonha. Que nem eu e a Gabriela, a gente já apareceu várias vezes na rua, já vimos muita pessoa, mas nós duas, a gente não esconde que é da igreja. A gente já falou para todo mundo. Mas outras pessoas, eu não vou citar nomes, é lógico, mas outras pessoas, elas escondem que são de Cristo e que faz muito pecado lá fora. Então, a escola, para você mostrar o amor de Cristo, acredito eu que é um pouco mais difícil. Não é fácil manter o não é foco. impossível, não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Pode falar, E também Esther. na escola é o lugar onde você mais pode ser. A escola é o lugar onde você mais pode ser influenciada pro caminho que não. Deu uma falhada aí, Estherzinha. Se você quiser falar de novo, pode falar, tá bom? Eu falei que a escola é um lugar onde você. O lugar mais fácil onde você pode se desviar dos caminhos de Deus, porque ali vai ter muita influência. Verdade. Justamente, na escola tem de tudo. Então, assim, o que o autor da revista está querendo dizer aqui? Que não era fácil Jesus ter o foco naquilo que ele sabia que ele tinha que fazer, né? Qual que era a missão de Jesus? Era pregar o amor, pregar a humildade, pregar a mansidão, se entregar pela vida das pessoas, mostrar que ele veio para fazer a diferença. Lembrando, gente, isso não é fácil, não é fácil, tá? Além da escola, até na nossa família também. Eu, por exemplo, nem todos os meus familiares são da igreja. Então, assim, não é fácil.
Qualquer coisinha que você vai fazer, eles vão estar observando, eles vão estar olhando, tá bom? E Pronto. esses 33 anos de Jesus na Terra, nunca mais o mundo foi o mesmo, nunca mais, tá? Então, assim, até aqueles simples homens como Pedro, Tiago, que eram ali pescadores, eles viravam ganhadores de alma, tá? E era disso que Jesus amava, tá? Pegar homens simples e fazer doutores da sua palavra. Isso é gratificante. Outra coisa que o autor está dizendo aqui, que não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. É por isso que às vezes eu tento entender, eu não sei vocês, de pessoas que vão para a igreja há anos, e parece que a vida nunca muda, a vida nunca é transformada. Não estou falando em bênção material, tá bom, gente? Estou falando sobre caráter, sobre atitudes. Pessoas que estão há anos na igreja e a vida não é transformada. O que vocês acham que é isso aí? Que mal é esse aí que está operando nos nossos dias? Vai muito daquela coisa que você falou na escolinha dominical, antes da quarentena. Quando eu estava na escolinha dominical, a gente estava discutindo sobre as pessoas só estarem na igreja, mas lá fora cometerem as mesmas coisas. É a mesma coisa de você mudar anos, igual você disse, anos, né? 3 anos na igreja, mas os 3 anos você, mesmo assim, continua os seus pecados, não teve nenhuma influência, igual você disse. Só estava na igreja como se fosse um boneco. E saísse lá, você ia continuar a mesma coisa. Muito bom. Mais alguém quer falar? Só a Yasmin e a Esther tá falando. Cadê o Binho? E Tá por aí, referente Binho. a isso até do que você falou, André, tá me ouvindo? Pode falar, Alessandro. Eu até tinha marcado aqui algo assim que entrou muito do que que a Yasmin falou. Ó, nós não temos a opção de influenciar o mundo ou não. Nós marcamos para sempre. Cabe a nós escolher como influenciar, para o bem ou para o mal. Porque nós somos da igreja como o sol da terra, a luz do mundo. Então, nós temos que mostrar, onde nós estivermos, que nós somos diferentes. Que as pessoas têm que ver em nós algo diferente. Se nós nos deixar nos contaminar, nós perdemos tudo que nós vemos buscando. Nós vamos ser mais um. É o que a Yasmin falou muito bem. Que muitas pessoas vão, têm vergonha e acabam fazendo as coisas que as pessoas do mundo fazem. Muito bom, Alessandro. Muito bom lembrar isso, né? Enfatizar também o que a Yasmin disse. Isso entra também aqui no próximo texto aqui, ó, que fala que em Josué 1, do versículo 1 ao 9. Não vamos abrir agora não, se a gente vai perder muito tempo, a gente tem mais alguns textos. Fala que se atentamente ouvirmos a voz de Deus, primeiro passo, ouvir, tá? Por isso que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E obedecermos os seus mandamentos. Né? Então, assim, cabe não só a ouvir, a ir na igreja, a estar lá nos cultos, aprender, estar disposto a servir a Cristo, também a obediência da palavra de Cristo. Tá? A obediência à palavra de Cristo é tudo. Salomão fala muito sobre isso também. Outra coisa está aqui na parte Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Todo mundo achou aí? Sim. Ah, sim. Olha aí, tá vendo? A gente estava falando das bênçãos em Jerusalém, agora Jerusalém já é a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalhas
no ministério de Cristo. Olha só, aquele que veio para trazer a salvação à humanidade foi condenado pelo que a cidade deveria receber de braços abertos. Olha só, foi ao contrário. A cidade que deveria receber Jesus de braços abertos, agora dá as costas para Jesus e o pior acontece. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Gente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Você querer levar a palavra de amor de Cristo para uma pessoa, a pessoa virar as costas. Quem já participou dos evangelismos aí nas ruas, aí, entregando panfleto? Quem já participou? Eu. Todo mundo pega o panfleto, Yasmin? Não. Na maioria das vezes tem pessoas que passam reto. E aí... Tem gente que ainda reclama, não é verdade? É. Exatamente. Pode falar, Yasmin. Tipo, quando a pessoa tá falando no celular, ou até mesmo quando ela começa a te ver, ela começa a andar mais rápido. E aí você chega até ela e ela anda mais rápido. Ela tem que apressar o passo e ela até fazer assim, não dá agora, né? Algumas pessoas não aceitam, tá? Umas é porque não tem interesse, outras é porque tem raiva, outras é porque tem exemplos dentro da igreja que não dão um verdadeiro exemplo e a pessoa fala, para ser igual àquela, eu não quero ser. Então, assim, viraram as costas para Jesus, tá? Porque Jesus, ele bateu de frente com o sistema, ele bateu de frente com os fariseus, os judeus esperavam ver Jesus de outra forma, tá bom? Vamos ler um texto agora? Lucas 2. Abram a Bíblia aí. Lucas 2. Lucas 2. Versículo 22. Aqui, achei. Lucas 2. Vamos, para a gente pular e um pouco mais rápido, lê o Lucas 2, 39. Fica mais fácil. Lucas 2, 39. Isso, senão a gente vai ter que ler bastante versículo e acaba perdendo muito tempo aqui. Ó, diz assim: cumpridos todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Jesus já aqui na Galiléia, né? E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo Jesus 12 anos de idade, 12 anos. Quem tem 12 anos aí de vocês? Eu quem? A Luana. Luana tem 12 anos. Agora pensa, Jesus com a idade da Luana, olha só. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e os seus pais não souberam. Pensando que eles estavam na sua companhia, foram pelo caminho de um dia. Um dia eles não perceberam que Jesus estava longe deles. Como não encontrasse, voltaram para Jerusalém em busca dele. Passado 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Jesus com a idade da Luana, 12 anos de idade, no meio dos doutores. E o que ele fazia, que disse a Bíblia? Ouvia e interrogava. Ele primeiro ouvia ou interrogava? Ouvia? Ele ouvia e depois
Interrogava. Olha o ensinamento de Jesus aqui para nós. Ele com 12 anos de idade, era novo, era adolescente, ele primeiro entendeu que ele precisava ouvir e depois interrogar. Tá? Então, assim, tem um tempo para tudo. Tem um tempo para tudo. Vai existir o tempo em que você vai ouvir, tá? E vai ter o tempo de você falar. Por isso que está acontecendo hoje aqui essa live aqui com vocês, por essa preocupação. Hoje vocês estão ouvindo, né? Vocês aí interrogam, perguntam, mas amanhã serão vocês aí na linha de frente. Serão vocês na linha de frente. Então, fica aqui a dica aí para quem quer ser professora da escola dominical. Professor, né? Por quê? Só tem que ser professor só? Não, pode ser professora também, tá? Então, Jesus, imagine, gente, essa cena. Jesus com 12 anos no meio dos doutores. E aí fala, ó, que quando os doutores viram a Jesus, maravilharam-se. E 47. Todos os que o viram admiravam da sua inteligência e respostas. Jesus deixou os doutores lá de boca aberta. Então, inteligente que ele era. Outro texto aqui, fala aqui acho que é Mateus, deixa eu só confirmar com vocês, não perder aqui, acho que é Mateus 21, vamos procurar lá, Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Já acharam primeiro que eu, hein? Sim, Mateus 21. Mateus 21, nós vamos ler o versículo... Só um minuto. Mateus 21... Versículo... Para a gente não perder muito tempo. 27. Versículo 7. 21, versículo 7. Lê para mim alguém aí. Trouxeram agitamente o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-nos assentar em cima. Isso. Gente, aqui é Jesus quando se aproximaram lá de Jerusalém e chegaram perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou os discípulos avisando que isso ia acontecer. E esse é um versículo que Jesus ele foi abandonado aí, não aceito pelos judeus, porque ele chegou em cima de uma jumentinha. E os judeus não esperavam isso, né? Talvez esperavam Jesus chegar de outra forma, de outro lugar. De cavalo. Branco. Então, assim... Branco. Reluzente. Branco. Tudo reluzente. Reluzente. Aí eles vão ter que ver a vinda de Jesus. Vai ser assim, né? Vai vir um cavalo branco. Né? Aí eles vão entender que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até aí, tanto que Jesus fala assim: eu vim para os meus e os meus não me receberam. Não me receberam. E aí a salvação foi para nós, os gentios, né? Que não éramos judeus, e os judeus não aceitando, a salvação veio para nós, mas ainda assim, Jesus ele vai ter misericórdia e vai dar mais uma oportunidade ainda para os judeus. Está dando André, oportunidade, pode falar. Foi por isso, por esse acontecimento que os judeus sofreram depois? Sofreram no quê? Não foi só por isso, tá, o Esther, mas é um dos motivos também. Mas só o fato deles terem rejeitado a Cristo já é uma iniciativa de Deus agindo com as suas próprias mãos.
Entendi. Tá? Uhum. Agora aqui outro texto aqui. A Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Isso aqui está na revista, tá? É o tópico 3 aí. Qual que é? Tópico A 3. Galileia, a cidade Tá. onde Jesus iniciou o seu ministério. Yes. Achei. Ó, Jerusalém era uma cidade de grande expressão, tá? Era uma cidade de muita gente que tinha dinheiro, muita gente Era que tinha assim, ó. conhecimento. Era uma cidade muito boa. Vamos comparar aí com São Paulo, né? Tinha muita gente de classe baixa, mas também tinha muita gente de classe alta. Classe alta. Então Jesus não foi muito bem aceito lá, tá? Agora na Galileia já era uma cidade de pequena expressão, com pouca influência política, ou seja, era um tipo de região que ninguém dava muito crédito, ninguém esperava muita coisa de lá. Alguém quer falar? Pode falar. Não? Ou seja, Jesus foi aparecer justamente para iniciar o seu ministério nesse lugar, que o povo era sofrido, que havia pouca relevância. Então as pessoas estavam de coração aberto para ouvir a palavra de Cristo, tá? Então ele foi mais aceito na Galileia do que aceito em Jerusalém, tá? Grava isso aí na memória aí para vocês um dia quando algum pregador falar, vocês entendem. Ele foi mais aceito na Galileia, que era de pobres e humildes, do que em Jerusalém. Será que faz diferença, gente, o dinheiro assim, a gente querer receber Cristo, não querer, faz alguma diferença? Não. Não? Não. Porque Será Deus que vê o você... coração. Certo, mas para receber a palavra de Cristo, essa é a minha pergunta. Será que é mais fácil pregar a palavra de Cristo a um pobre ou a um rico? A um pobre. Pobre. Por quê? Porque na Bíblia fala que, eu não lembro muito bem, que é mais fácil um camelo passar pelo um buraco de uma agulha do que um rico, entrar no céu. Ó, palmas para elas, ó, palmas. Muito bom, esse é o versículo usado. É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê, né, gente? Porque o rico, ele vai ter tudo, vai achar que não depende de Jesus, que não precisa, já tem tudo na vida. Tá? Então, esse é um dos motivos de algumas pessoas de Jerusalém não ter aceito o nome de Jesus. Um lugar também que Jesus operou um milagre foi no Caná da Galileia, tá? Que é o milagre da transformação da água em vinho. Quem lembra desse milagre aí? Ela não... Aquele lá da festa? Foi do casamento, da festa do casamento. Festa do casamento. Lá foi o milagre que Jesus fez na Galileia, tá? Então... Que o vinho acabou e tudo mais. E aí ele falou para encher o... Ele fez o vinho com a água de lavar os pés. Isso mesmo. 6 potes de pedra para colocar o vinho dentro. Isso está sendo citado aqui na revista, por quê? Porque foi na Galileia, tá? Foi na Galileia. Vocês estão conseguindo entender o propósito da lição aí, entre Galileia e Jerusalém? Sim. Sim. Não, né? Qual era o lugar mais difícil de pregar, Galileia ou Jerusalém? Jerusalém. Jerusalém. Por quê? Por causa que lá tinha muitos ricos. Isso. Muito bom. A gente já está indo para o término da aula, que a gente já está 1h05 falando já, viu? Eita. Vamos para o tópico 4 e a gente já encerra, tá bom? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Qual é a história contada quando passamos por um lugar? Qual a história? Aqui é a pergunta da revista. O que ele está querendo dizer aqui, gente? O autor, ele está falando o seguinte, que todo lugar que nós passamos, nós deixamos uma marca. Tá? Nós deixamos uma marca. E
qual é a marca que você tem deixado por onde você passa? Será que quando... Vou dar um Eu exemplo aqui. ainda não sei entender. Por exemplo, Yasmin. É a Yasmin, né, que falou que não entendeu essa parte, né? É. Uhum. Foi. Por exemplo, a Yasmin tem um churrasco lá na família dela. Ah, Hum. E lá nem todo mundo é Inclusive, evangélico. vamos supor que é da parte da minha mãe. Sim, um exemplo, tá? Aí a Uhum. Yasmin chega lá, fica todo mundo observando, né? Vamos ver se a Yasmin é da igreja mesmo, né? Se a Yasmin... Eles ficam observando para ver se você vai cometer algum pecado. Isso, e essa é a Aí pergunta Pra do quando autor depois te faz, acusarem. revista. Pra depois te acusarem. Quando aí você faz você uma for falar de coisinha, Deus. aí eles falam, Exatamente, você é eles da usam isso igreja? contra você. Eles usam isso contra você. Muito bom. Essa é a pergunta do autor. Que marca você tem deixado pelos lugares que você passa? Será que é uma marca que você envergonha o nome de Jesus? Será que quando você chega lá, eles sabem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Tá? Lembrando, gente, que nós podemos brincar, tá? Podemos brincar, podemos nos divertir, ter os momentos de descontração com a família, mas isso não altera, tá? Não pode alterar de que nós somos homens e mulheres de Deus. E essa é a pergunta do autor aqui, ó. Para finalizar a nossa aula, fica essa pergunta: qual é a marca que você tem deixado nos lugares que você passa? O que eles falam de você? Será que eles veem Jesus em você? Então, todo lugar que Jesus passou, independente, Galileia, Jerusalém, independente dos lugares que Jesus passava, ele deixava uma marca. E qual era a marca? Marca de amor, marca de carinho. falar a verdade, marcas de carinho, marcas de curas, marcas de milagres, marcas de ajudar o próximo. Jesus falar com uma mulher em público que não podia, isso demonstra que Jesus se preocupava com as mulheres, Jesus se preocupava com as viúvas, Jesus se preocupava até no momento fúnebre, que alguém estava dentro de um velório, prestes a enterrar o filho, Jesus aparecia para conversar com aquela mulher. Jesus se preocupava quando a filha de alguém estava enferma, a filha de Jairo. Jesus se preocupava quando uma mulher estava doente, a mulher do fluxo de sangue. Se eu for citar aqui os textos das preocupações de Jesus, tudo o que ele fazia, não só do seu poder, mas também da sua preocupação, de Jesus ouvir um cego clamando, ninguém dava importância para o cego, de Jesus ouvir um coxo desde nascença, não poder andar, e ele ir lá e falar, anda. Então, assim, tudo isso eram as marcas que Jesus deixava. Ainda que os judeus falem, ele não é como a gente queria, ele não veio como a gente esperava, não importa. Jesus deixava a sua marca por onde ele passava. E Alguma a marca pergunta? Sim. Pode falar, Yasmin. Não é uma pergunta. Na verdade, a marca que Jesus mais deixou foi o amor que ele teve por tudo, por todos. Porque na hora que Tá, então quando eles acusaram Jesus, quando Jesus foi crucificado, ele até na cruz ele falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Muito bom, bem lembrado desse texto, viu, Yasmin? Porque até no momento que ele estava sendo pregado, apanhando, sangrando, ele falou ainda: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, olha a marca de Jesus que ele deixou para as pessoas. Imagina aquele povo dizendo: esse homem é louco, apanhando, sangrando e ainda falando para Deus perdoar esse povo. Então, fica essa marca de Jesus. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida referente Na à verdade, eu aula? acho que eles ficaram meio assim. Será que ele era Jesus? Ou será que é ele
ele era quem ele realmente falava? Será que ele ia ressuscitar de verdade, né? É, porque tinha dois ladrão e um deles falou assim, desce daí se você. Aí o outro falou que, ó, nós temos culpa pra estar aqui em cima. Nós temos culpa pra estar aqui em cima, mas ele não. Então, tipo, na hora que ele tava orando, eu acho que o pensamento deles ficou meio assim, caído, sabe? Por tudo que ele falar, até e tanto que quem acusava ele foi o povo que andou com ele no monte. Olha só, gente, o texto que a Yasmin usou O povo que andava com ele, que ele ensinava, foi o que no julgamento, no dia da crucificação, foi os que mandaram ele ser crucificado e soltar Barrabás. Então, é uma história em tanta. Muito bom. Vamos só para a gente finalizar esse texto. A Yasmin falou esse texto aí, deu vontade agora de encerrar dessa forma aí. Lucas 23, 42. Vamos para a gente encerrar o último texto? Lucas 23, 42. Tá bom. Isso, muito bom. Lucas 23, 42. Olha o ladrão dizendo, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou no paraíso, né? Algumas traduções. E respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Agora voltando pro 38, 39, olha o 39, diz assim, ó, um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é o ladrão que a Yasmin estava falando. Nem no momento que ele estava pregado lá em cima, ele teve o temor a Deus, o temor a Jesus, ou seja, desacreditava. Mas o outro repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma situação que ele? Então, assim, esse texto prova a nós aí que no momento de crucificação dos três, dos ladrões não temeram a Cristo. Não temeu ao que Cristo podia fazer por ele. E fica um ensinamento, que até o último instante, eu acredito assim também, viu? Eu acredito que até o último instante Jesus pode ter misericórdia e a pessoa reconhecendo que Jesus é o Salvador, né? Não entrando naquele assunto que a gente já falou em algumas aulas anteriores. Porque é igual fala, a fé foi maior, entendeu? Igual a da mulher que queria que sua filha fosse curada. A fé dela foi maior. Entendeu? A fé Por causa foi maior. da tua fé, vou curar sua filha. Isso, e o ladrão ali reconheceu Jesus. Não é alguém que fez tudo errado na vida e chegou no último instante e falou, eu vou entregar a vida a Jesus só para não ir para o inferno. Não foi isso, tá? Você vê aqui no texto que ele reconheceu, ele temeu a Deus. Tanto que ele temeu tanto a Deus, que ele falou para o outro, rapaz, você não está temendo a Deus, não. Então, assim, é diferente quando se entrega o coração. Tá bom, gente? Deu para entender a aula, o que era Galileia, o que era Jerusalém? Sim. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Primeiramente aqui eu quero agradecer, tá? Pela vida de cada um de vocês. A Luana, a Gabi, a Rebeca, a Esther, a Yasmin, o Binho, o Vinícius, tá? Que já deu uma saída. E aos nossos irmãos que estão nos ajudando, tá? O Alessandro, o Denis, o Cláudio. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Ficamos muito felizes. Acho que o pensamento do Alessandro e do Denis também, né? E na última aula nós tínhamos pouquíssimos alunos. E já deu uma melhorada. E
aprove a Deus aí que na próxima, né, se ainda continuar sendo online, tenham mais pessoas. E outra coisa também, se vocês quiserem convidar um adolescente que é amigo de vocês, da escola, vizinho, avisem para nós, que a gente passa o link para eles, conversa com eles, para eles também participarem da aula, tá bom? Alessandro, Denis, quiserem falar alguma coisa aí, fica à vontade. Paz do Senhor, meninas, meninos. Eu só tenho a agradecer, né? Essa primeira lição ela é profunda aí, que ela meio que determina um pouco da nossa vida, né? Nesse passo referente que o André falou, é assim, nessa caminhada, mesmo você sendo jovem, o que você faz de certo ou de errado é o que determina como as pessoas te analisam. Às vezes, por você ter a sua posição e se desviar desse suposto mal que querem chamar vocês, você está pregando o evangelho ali. Porque você, às vezes, pode estar numa rodinha que é você, só você de evangélico, e 10 não são. Eles vão chamar você, aí você tem a escolha de falar, dá uma disfarçada e fala, não, obrigado, e sai. Ali, perante eles, você pode ter, nossa, tive que me rebaixar, sair. Não, você não saiu por baixo, você saiu por cima, porque se fosse uma pessoa mais fraca, ela teria aceitado. E se corrompido ali. Amém? Só isso. Amém, Denis. Obrigado, viu? Deus abençoe. Alessandro, quer falar alguma coisa? É questão, né, que nem você tocou no tópico do primeiro milagre, né? Que para mim é um dos milagres que acontece ainda todos os dias. E muitas vezes nós não percebemos, só que em formas diferentes, né? E qual é o maior milagre que Jesus fez? A transformação. Então, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, quando ele entra, ele muda, ele transforma. Então, ele entra em casamento, de caráter, e vai indo uma direção que vai fazendo nós cada dia mais estar mais perto dele e com anseio de estar perto dele. Então, esse milagre que Jesus fez foi o primeiro e é o constante, de que se a gente parar para ver, está na nossa vida todos os dias. Exatamente, a gente vivendo isso todos os dias, né, Alessandro? E muitas das vezes passa desapercebido, mas que fique cravado aí nos nossos corações. Deus abençoe vocês, obrigado pelo apoio e por falarem bastante também junto comigo aqui, estou muito feliz por isso, pela participação de todos. Vamos colocar um adolescente para orar aí, o Dani já orou aí na aula dos Amém. adultos. Quem é o adolescente que vai orar aí? A Rebeca, que não falou nada. A Rebeca, né? Falou nada. Ora por nós aí, Rebeca, para a gente encerrar a aula. Eu profetizei que ela ia orar, viu, gente? Eu falei, Rebeca, você vai orar. Vai, sobe. Vai. De olho fechado. Deixa a menina, Givaldo. Então, ela tá aqui, eu vou subir para ela orar, só um minuto. Gente. Tá bom. Deixa Deus usar ela. Tira, precisa. Aí não dá para ouvir finalmente. Pode? Pode orar. Pode. Quando você quiser. Senhor, meu Deus, abençoe a nossa aula, abençoe cada um que está aqui presente, abençoe os irmãos que não puderam participar, abençoe os nossos dias, livra-nos do mal, perdoa nossos pecados, falhas, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá Vai encerrado aí, chover, gente. vai chover. Deus abençoe, viu? Fique com Deus. Meu Deus.